Ah, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um Entardecer Espírita. E o nosso tema de hoje é a parte 2 do tema da semana passada, a ingratidão ou gratidão dos filhos. Espero que você tenha assistido a primeira parte. Caso não tenha tido a oportunidade, ele está gravado aqui no Instagram, no IGTV, no YouTube em Aníbal Buquerque, bem como também no Spotify em vídeo, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. É um prazer tê-lo você aqui hoje à tarde. Isso é muito prazeroso que a gente possa dar continuidade à nossa temática. Mas antes de começarmos, gostaria de lhe convidar para fazermos uma prece. Quem desejar fechar os olhos, vamos aquietar os nossos pensamentos, serenando as nossas mentes e agradecer ao Pai por mais este dia, por mais uma oportunidade de um dia de aprendizado, de experiências e de oportunidades que possamos aproveitar da melhor maneira possível. Dai-me a paz, dai-nos a paz, a harmonia, a serenidade e, principalmente, que possamos sempre aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, seja de ordem espiritual, material, fazendo o trabalho de voluntariedade, com muito amor, com caridade, com atenção e com abnegação. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Que coisa boa! Grande Marcos, Ângela, Paulo Barroso, Ângela Sancho, coisa boa ter tanta gente aqui. E é interessante porque esse tema, durante a semana, recebi alguns comentários, agradecendo pelas informações trazidas, contidas na obra Jesus no Lar, do Neo Lúcio, e principalmente também no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje mesmo, estando no JEP, me perguntaram se hoje haveria Entardecer Espírita. Eu falei, é claro que teremos. Vamos aproveitar esta oportunidade, a gente não pode desperdiçar. Podendo fazer, fazemos. E aí, eu vou falar uma coisa, eu vou voltar a poucos conteúdos que eu abordei na semana passada para fazer uma conexão. Espero que você esteja aproveitando. A Ângela Sancho fala aqui que é mais um sábado cheio de aprendizado e reflexões. Fico feliz. E eu vou falar uma coisa pessoal, o que a doutrina espírita me permitiu, me propicia com estes ensinamentos e com a possibilidade de eu ampliar a minha perspectiva de vida, ampliar a minha visão espiritual, compreendendo que todos nós, como espíritos, necessitamos reencarnar. Reencarnar para quê? Para colocar em prática o aprendizado adquirido no mundo espiritual, para colocar em prática as provas necessárias para o amadurecimento na evolução, na caminhada espiritual, para que a lei de progresso funcione. Precisamos também reencarnar para reparar erros, falhas, faltas que tenhamos cometidos perante a nossa própria pessoa, o nosso próprio espírito em existências anteriores e perante terceiros, irmãos queridos, que porventura falhamos. Então, a reencarnação tem um propósito incrível. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, cujo título é Honrai o vosso pai e a vossa mãe, seguindo um dos mandamentos trazidos por Moisés, nos alertam os espíritos da necessidade que nós, espíritos reencarnantes, temos que compreender ao produzirmos um corpo, ao gerarmos um feto, um espírito que está tendo a oportunidade de reencarnar. Lembram eles que aquele espírito, aquela alma que ali encarna,
vendo espaço para progredir. Então, que a gente possa ter essa verdadeira compreensão dessa magnitude desse trabalho missionário como pais, para que não desperdicemos. Como isso é relevante. E às vezes não compreendemos, não temos a exata noção do papel a ser desempenhado. Isso eu comentei na semana passada. Também eles nos falam que a gente precisa se inteirar de quais são os nossos deveres como pais ou como criadores. Não precisa ser o pai biológico, não precisa ser a mãe biológica, aquele que cria, aquele que adota, às vezes um tio, um avô, uma avó, que tem o cuidado daquela criança. Então a gente precisa se inteirar de quais são os nossos deveres. E com isso, colocar em prática a lei de amor que Jesus nos ensinou. E com isso, nós podemos e temos a oportunidade de aproximar aquele ser reencarnante, deixando-o mais próximo de Deus. Olha que coisa bela que os Espíritos nos falam. A oportunidade que temos, algumas vezes, são oportunidades ímpares, em que nós temos para resgatar desavenças do passado. Não sabemos o que fizemos ou o que nos fizeram, e que bom que não sabemos, porque não trazemos ranço. Não trazemos um mal querer ou mal olhar perante aquele ser que temos a incumbência de cuidar. Então, o seio familiar, o lar, é algo divino dentro do aspecto de Deus que nós temos aqui na Terra. Continuam eles, os Espíritos, ainda neste capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, alertando que nós, pais, temos uma missão. Sim, somos missionários. Temos uma missão e essa missão nos está confiada. Que poderemos ser recompensados ou não. Recompensados quando fazemos de forma bem feita. A lei de merecimento funcionando. Ou poderemos não ser recompensados quando não compreendemos, quando não fazemos com responsabilidade, quando não cuidamos. E aí, com certeza, sempre a lei de causa e efeito funcionará. Funcionará de forma favorável quando eu cumpro essa missão de forma positiva, de forma responsável, e a lei de causa e efeito também funcionará quando essa missão é falhada, fazendo com que eu precise resgatar ou ser resgatado em outras experiências reencarnatórias. Então, os Espíritos alertam que tal é a missão que Deus nos confia. E há uma recompensa, a gente recebe se eu fielmente a cumprir. Olha que interessante. Até então, sem o conhecimento da doutrina, sem o conhecimento destes conteúdos, eu não tinha a percepção da responsabilidade de pai, de ser pai ou de ser mãe. Eu não tinha a compreensão dessa magnitude, da dimensão. No capítulo 8 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados puros de coração. Porque a pureza de coração emana uma energia, emana um sentimento, cria uma psicosfera no ambiente do lar, da casa, do quarto, entre as pessoas, de paz. A ternura prevalece, a compaixão, o cuidado, o objetivo de fazer com que aquele ser cresça,
amadureça, se liberte de nossas asas, corte o cordão umbilical afetivo. Não com isso dizendo que aquele ser agora vai me abandonar, vai se distanciar. Não. Na verdade, a relação fica mais madura, mais responsável, de forma mais natural, sem precisar de dependências emocionais doentias ou até pecuniárias. Porque às vezes há uma dependência econômica que, para eu provar o meu amor, eu preciso estar presenteando ou atendendo os caprichos e desejos doentios do meu filho ou da minha filha. E isso não é salutar, porque gera um ser dependente. Você já pensou sobre esse aspecto que eu estou trazendo? Quando você partir, quando você desencarnar, como vai ficar aquela pessoa que perdeu o esteio, que perdeu aquela pessoa que provinha, o provedor de tudo, de atender aos caprichos, aos desejos? Se aquela pessoa que ficar, aquele filho, aquela filha que ficar, não tiver como se sustentar, vai se perder na vida. Então a gente precisa educar os nossos filhos para que se tornem adultos estáveis, emocionalmente, financeiramente, afetivamente. E com isso os vínculos ficam mais fortes. Então, voltando ao capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração. Olha que interessante que os espíritos revelam. Eles dizem assim: durante o tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, ou seja, aquela fase até antes da pré-adolescência, em torno até os 10 anos, a criança é mais maleável, é mais susceptível de receber as orientações e as informações daquele que lhe educa. E por isso mesmo mais acessível às impressões que são capazes de lhe modificar sua natureza, que já vem de encarnações anteriores e que ele está precisando se transformar, melhorar, mudar, evoluir. E fazer esse ser progredir, se a gente consegue e tem a noção desta fase, vai tornar mais fácil a tarefa de educar os filhos. Então a gente precisa aproveitar. Às vezes não aproveitamos e não lidamos com a criança de uma forma saudável, de forma amorosa. E aí, quando esta criança cresce, entra na adolescência, que a gente fala comumente, engrossa o pescoço, ela se revolta, ela se rebela, ela fica indisciplinada. E aí fica muito mais difícil educá-la. Paramahansa Yogananda comenta que na adolescência as bombas kármicas se revelam. Os espíritos também estão dizendo isso. Que eu tenho uma fase em que aquele ser está mais receptivo à minha orientação material, afetiva, moral, espiritual. Como é importante, se você tiver uma casa espírita que possa lhe ajudar nas orientações. Mas se você é de outra crença, não tem problema. Mas como é importante que o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto, sua neta, tenham tanto a orientação no lar, como alguma orientação religiosa, para que ele aprenda os aspectos espirituais que a vida envolve, não se tornando um cético, não se tornando sectário, abrindo os horizontes, abrindo a mente. É importante, e aí eu volto para o capítulo 14, onde eles falam algo que eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha o que é que eles dizem. Imagina que o Aníbal hoje desencarnou e ao chegar no local, em algum local, vai chegar um momento em que eu serei perguntado
como foi minha vida na Terra. Poderei receber votos, né, das coisas que eu acertei e orientação das coisas que eu errei. E uma das perguntas que os espíritos dizem que eles fazem é que cada pai e cada mãe lhe será perguntado: o que você fez do filho que foi confiado à sua guarda? Caramba! Então, se a gente passa a ter noção da missão do pai, da missão da mãe, da missão daquele que está a educar a criança, um padrinho, uma madrinha, um avô, uma avó, um tio, uma tia, não interessa. E se eu tenho uma noção que vai haver um momento quando eu estiver desencarnado na erraticidade, que me perguntarão o que eu fiz daquele espírito ou espíritos que me foram confiados, cuja missão era ajudá-los no seu progresso, na sua caminhada evolutiva. É legal com isso, para que eu comece a compreender e me preocupar mais. Preocupar no sentido de ocupar o meu tempo, dando atenção, dedicação, cuidado, para aproveitar as oportunidades. Eu não tinha essa noção com os meus primeiros filhos, né? Eu tenho 3, mas já procurei educar melhor o terceiro. Também, claro, todo tempo é tempo, a gente sempre vai aproveitando esses ensinamentos. Faço isso hoje com as minhas netas, né? Então, eu vou repetir o que o Evangelho nos traz. A cada pai e a cada mãe será perguntado: o que fez do filho confiado à sua guarda? O que você responderia hoje? Fica tranquilo se a sua resposta não for tão prazerosa. Todo tempo é tempo. E aí, cabe-nos compreender esse papel e essa missão para agir. E aí eles complementam falando o seguinte: se por minha culpa o meu filho não progrediu, ou seja, ficou atrasado, eu terei responsabilidades diante dessa missão, a reparar, a corrigir. Porque eu verei aquele meu filho a sofrer na terra, ainda encarnado, como ele poderá sofrer também ao desencarnar. Às vezes eu preciso ficar cuidando dele, às vezes a gente se depara com espíritos, né, quando eu estou numa reunião mediúnica, em que eu estou fazendo uma reunião mediúnica para uma pessoa e vem seu pai, vem sua mãe, às vezes um avô, uma avó que cuidou, e sofrendo pelo sofrimento do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta. E ele se sente incapaz de fazer algo. Então que a gente possa aproveitar, porque aquele ser, quando eu partir, será que consegue andar com as pernas próprias? Quando também chegar o desencarne dele, como serão as orientações que ele recebeu em vida, minhas? Então eles afirmam que eu vou sofrer, é como se fosse um castigo, porque dói. Aquele que ama sofre com o sofrimento do seu ser amado. Então, dependia de mim ele ser mais ditoso, dependia de mim ele ser mais feliz. Então, diante disso, eu poderei pedir no meu próximo planejamento reencarnatório para que nós possamos vir outra vez, para que eu possa ter uma outra reencarnação para cercá-lo melhor de cuidados, enchê-lo de reconhecimento e retribuir com seu amor. Então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter maturidade espiritual. Eu preciso compreender os ensinamentos espirituais para entender que as nossas vidas estão interrelacionadas, estão entrelaçadas. Tanto com as coisas boas, a gente vai criando afetos e cada vez se fortalece mais, quando também eu tenho problemas, eu tenho atritos, eu tenho descuidados, né? Quando eu não cuido adequadamente, mais vezes a gente vai precisar regressar sobre o mesmo lar
para que eu possa dar amor, para que eu possa receber amor, para que eu possa educar ou para que eu seja educado. E aí as oportunidades sempre virão. Outra coisa que os espíritos falam. E aí, lá está sendo dito mãe. Mas eu gostaria de dizer a você que está cuidando, né? Porque ele usou a palavra mãe, mas não é só a mãe que tem essa responsabilidade. O pai também tem. Ou aquele que está tendo esse papel. Porque a frase que é dita lá é assim: mãe, abrace o filho que lhe dá desgosto. E diz, um de nós dois é culpado. Porque hoje eu posso estar colhendo o fruto de uma semente que eu plantei em encarnação anterior. Ou plantei nesta. E se eu não cuidar, se eu não aproveitar para dar amor, esta árvore, com esse problema, com este fruto, vamos dizer assim, azedo, mal nutrido, mal produzido, poderá ainda dar na próxima reencarnação. Então o ideal é que a gente procure apaziguar e resolver as coisas o quanto antes estamos caminhando juntos. E Jesus fala disso em uma das passagens do Evangelho, quando ele diz, se você está indo ao ofertório, quando você vai deixar o seu donativo, você se lembra que há algum irmão com alguma queixa com relação a você, volta, deixa aquele dinheiro num cantinho, não coloca ainda no ofertório e volta e reconcilia-te com ele, enquanto vocês estão caminhando juntos. Olha que interessante, isso vale para tudo, para qualquer relação que eu tenha com outra pessoa, até comigo. E aí ele diz, reconcilia-te enquanto vocês estão caminhando juntos e só depois pega a tua oferta e coloca no ofertório. Então, se eu não resolvo isso enquanto eu estou tendo a oportunidade, outras vezes virão a oportunidade, se repetirá, não importando em que papel representaremos na vida. Então ele trouxe a frase mãe, mas eu coloco também pai. Abrace o filho que lhe dá desgosto e diz, um de nós é culpado. Ou tem uma responsabilidade maior perante o outro para lhe dar amor. Não percamos essas oportunidades. Então que a gente não rejeite qualquer criança que porventura esteja repelindo a sua mãe ou seu pai, nem que lhe paga com ingratidão. Não foi o acaso que fez assim. Não existe acaso na justiça divina. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual pode-se deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para ser perdoado. Então que a gente aproveite essas oportunidades. Nada vem de graça. Tem um propósito, tem uma finalidade. O amor incondicional pode parecer pesado, pode parecer duro, difícil. Mas o que Jesus veio nos falar foi da lei de amor, da necessidade de amar incondicionalmente. E às vezes podemos, muitas vezes, orar por aquele outro, fazer um evangelho até quando ele está dormindo, e o seu espírito acolherá as palavras de afeto e de amor. Então, que nós sejamos merecedores da felicidade que Deus deu à maternidade, principalmente à maternidade, mas aqui eu quero trazer também a paternidade. Mas ele traz nessa passagem a maternidade, porque é uma bênção divina, ensinando aos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então a maternidade, inclusive André Luiz relata na obra Entre o Céu e a Terra, que muitas vezes as mulheres precisam, e aí
o espírito é assexuado. Então, muitas vezes o espírito precisa vir no papel feminino para aprender a exercitar a maternidade. A maternidade, ela vai se burilando, tanto em termos de sentimento como em termos de cuidado. É algo que é divino. Até a maternidade, não só o cuidar, mas saber educar o filho para que ele se liberte e saia debaixo da barra da saia da mãe, saia debaixo da saia do pai. É divino. Então que nós, e aqui ele está colocando o papel feminino, porque é o papel de criação, é o papel criador, de geração, de gestação. Ele está dizendo assim, seja merecedora do gozo divino que Deus conjugou a maternidade, ensinando aos seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, ou seja, progredir. Olha que papel divino na missão dos pais. Mas ele está falando aqui para a mãe. Amar e bendizer. Eu diria amar e ser amado. Porque às vezes as pessoas dão tanto amor, mas não aceitam receber amor. Às vezes estão fechadas. Então que a gente possa aproveitar isso. Continuam os espíritos falando, porque às vezes, apesar destas orientações, apesar da gente entender que fez o que estava ao nosso alcance, que procurou fazer bem feito, há filhos, né, que não se acertam na vida, não se entendem, se desviam na caminhada. E aí, se você tiver a consciência tranquila, se você compreende que exerceu o seu papel com maturidade, com responsabilidade, fez tudo o que estava ao seu alcance para educar e para formar aquele ser, a gente não deve ficar se culpando. Não. Porque aquele ser, depois de uma certa idade, ele tem autonomia, ele tem livre-arbítrio, ele é um espírito que já teve outras existências, outras experiências e está tendo mais uma. E eu fiz o meu papel, mas apesar de tudo isso, ainda não foi suficiente para a sua melhoria. Às vezes as índoles, os hábitos, as tendências são tão fortes que apesar de uma boa criação, aquele ser ainda descamba para um caminho inadequado. Mas ele poderia ter sido pior. Às vezes a gente vê que não está bem, mas poderia ter sido pior, já diminuiu o desvio. Então os espíritos falam assim, quando os pais fizeram tudo o que deviam pelo adiantamento moral de seus filhos, e se não alcançam êxito, não têm de ficar se culpando e podem ficar com a consciência tranquila. Eu preciso ter a clareza que fiz tudo o que podia ter feito. Mas apesar disso, aquele ser que tem livre-arbítrio, que é pensante, que já tem experiências anteriores, tem as suas escolhas. Então que a gente possa ter esse discernimento. E eu acredito que este ensinamento traz um alívio para muitas pessoas. Muitas pessoas. Uma pessoa aqui, né, na nossa live, mãe da Maria Laura, ela diz assim, que bom ouvir essas palavras. Né? Maria Laura, que legal. Continua ainda falando, cumpre a cada um de nós não falir murmurando, ou seja, ficar, no bom cearês, budejando. Acho que é a Juliana, mãe da Maria Laura, né, Ju? Um abraço para você. A Drica também está aí, Marli, Paulinho, que coisa boa. Eu vi que a Jaqueline também está aí, muito bom. Então, cumpre a cada um de nós, se falhar, não ficar murmurando. Se não quiser perder o fruto dessas provas e ter de recomeçar. Em vez de se queixar, agradeça a Deus pela oportunidade de aprendizado, de maturidade, de crescimento, porque tudo que nos acontece na vida tem um propósito, tem uma finalidade. Há umas situações interessantes, é a nossa penúltima coisa que eu quero falar.
até porque o tempo está já se encerrando. Há uma última coisa que acontece. Paulo Barroso fala assim, são muitos ensinamentos para a nossa evolução espiritual. É verdade, Paulinho, é verdade. E como a doutrina nos ensina, nos prepara e nos forma. E que nós possamos aproveitar estes ensinamentos e replicar, colocar em prática com aqueles que estão mais perto. Às vezes a gente se depara com espíritos, ou seja, com filhos que estão em casa, e aí eu vou usar um termo que hoje não é politicamente correto, que a gente chama de ovelha negra da família. Mas é o dito popular. Ou seja, aquela pessoa que não encaixa naquela família, não se combina, é diferente de todos, dos pais, dos outros irmãos. Mas olha que interessante a visão espiritual, que até então eu também não tinha esta noção. Diz ele, dizem os espíritos, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem em famílias unidas e homogêneas, a fim de poderem receber conselhos e bons exemplos a bem do seu progresso. Então, aquele espírito pode nunca ter reencarnado naquela família, mas foi trazido para experienciar, para experimentar, para vivenciar o que é uma vida em harmonia e aproveitar, melhorar, aí eu vou usar aspas, tá? A sua linhagem, daquela sua semente, para que dê bons frutos. Às vezes não nessa encarnação, mas na próxima, ou daqui a 2, ou daqui a 3, não importa. Então, às vezes a gente se depara com situações assim, em que uma pessoa é totalmente avessa àquele lar, aquele seio familiar, em que não tem nada a ver, mas tem um propósito. Lembra que eu falei que todos nós estamos entrelaçados em espírito? Somos responsáveis uns pelos outros? Então, até isso os espíritos explicam. E por último, o que é que eu gostaria de trazer? Que de tudo isso que nós falamos, eu comentei na semana passada que a palavra-chave deste tema, a ingratidão dos filhos, bem como a gratidão dos filhos, passa pelo exemplo. Sim, exemplo. E aí o que é que os espíritos dizem? Acolha, portanto, como irmãos. Não como filho, mas irmão. Irmão em Deus. Auxilia. E depois, no mundo dos espíritos, ou seja, na erraticidade, quando a gente desencarnar, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Ou seja, o que eu estou fazendo por aquele ser, por aquele irmão, ele poderá, pelo exemplo, fazer por outros que venham depois, pelos seus filhos, pelos seus netos, ou pela humanidade, não importa. Olha que interessante esta visão. A gente vai se entrelaçando cada vez mais, se responsabilizando. Então, meus irmãos, como eu disse na semana passada, se você não teve a oportunidade de assistir a parte 1, está salvo no Instagram, está salvo no YouTube, em Aníbal Buquerque, o Instagram também é Aníbal Buquerque, ou no Spotify também em vídeo, Entre Nós com Aníbal Buquerque. Espero que você tenha aproveitado, né? Que você esteja aproveitando os entardecer espíritas, né? Entardecer espírita, e que a gente compreenda, tenha uma visão tríplice da doutrina, principalmente com esse aspecto reencarnatório. Vamos orar, agradecer pela família que nos foi dada de presente. Sempre tem um objetivo, sempre tem um propósito. Às vezes ele trouxe o filho mais difícil, mas às vezes o marido ou a esposa mais difícil é o filho que não foi bem amado na existência anterior e que agora estamos tendo a oportunidade de se reconciliar, de se aturar e de se amar. Então, que possamos aproveitar cada momento que a vida nos propicia, agradecendo ao Pai pela oportunidade divina de amar, de dar amor e de receber amor, de progredir na seara do Pai. Muita luz e uma abençoada tarde, um ótimo entardecer espírita. Um abraço.